Isso, eu aqui vou lá para o meu cantinho daqui a pouco, e os senhores aí, as senhoras aí num cantinho também estudando aí com toda tranquilidade, lógico, né? Tem que ter tranquilidade para estudar. Vimos bastante coisa aí em relação a furto, artigo 155, e vamos trabalhar aí a partir do artigo 157, falar de furto, desculpa, roubo e extorsão, extorsão mediante sequestro, e aí com muita tranquilidade vamos dar um ampassã geral das questões que já caíram aí até o momento em relação. Foram bastante questões que caíram aí, tá bom? Vamos, sem muita delongas, o que interessa é estudo, é conteúdo, é conteúdo. Vamos que interessa. Questão bem recente, praticamente, 2019, ela vem dizendo que em 5 do 10, né? 5 do 10 de 2018, Lúcio, com o intuito de obter vantagem indevida, né, ele vai adquirir ali uma moto, que ele queria adquirir uma moto para comercializar, para comemorar no dia do seu aniversário de 18 anos, que aconteceria em 9 de 10 de 2018. Aí sequestra a pessoa de Danilo, né? Sequestra a pessoa de Danilo com a ajuda de um amigo, ainda não identificado. Aí mesmo se mandou, deu no pé. E no mesmo dia, a dupla entra em contato com a família da vítima, exigindo, olha aqui, ó, a, a, o bizuzinho aqui, ó. Ele entra em contato com a família exigindo, né, o pagamento da quantia de R$ 50 mil para a liberação da pessoa sequestrada lá, do Danilo, né? Então, seguindo aqui, ó, 2 semanas após a restrição da liberdade da vítima, 2 semanas após a restrição da liberdade da vítima, período durante o qual os autores permaneceram em constante contato com a família da vítima, exigindo o pagamento do resgate, a polícia encontrou o local do cativeiro e conseguiu liberar Danilo, encaminhando de imediato Lúcio à delegacia. Em sede policial, Lúcio entra em contato com a família, com a senhora, né, que é advogada da família, e para esclarecer o que ele pode vir a responder. Tá? E vamos verificar aqui que Lúcio, aqui, ele ia comemorar, né, em 5 de 10 de 2018, o intuito de obter dinheiro para comemorar o seu aniversário de 18 anos. Então, ou seja, Lúcio não tinha 18 anos. O que ele iria completar 18 anos no dia 9 de 10 de 2018, tá bom? Acontece que 2 semanas após, o fato que o Lúcio fez foi 5 do 10, e 4 dias depois, ou seja, 2 semanas após, temos aí que Lúcio já era maior de idade, né? Aí a questão vem trazendo algumas teorias, né? A teoria da ação, né? Que ele não poderá ser oferecida a denúncia por conta da teoria da ação, não poderá ser oferecida a denúncia por conta da teoria do resultado. E vem dizendo se realmente configura fato típico ou ilícito e culpável, né? Aquela questão da cinquentinha. Pode eliminar duas de cara aí, tá? Só para dar aquela relembrada, nós já falamos bastante em relação à teoria da ação, teoria da atividade, né? Que é prevista ali no artigo 4º do Código Penal, que considera praticado o crime no momento da ação ou da omissão, embora que outro seja o momento do resultado, né? É ali o artigo 4º do Código Penal. Acontece que aqui nós estamos tratando o quê? Crime de sequestro. Crime de sequestro ali, que houve a questão de cercear a liberdade da pessoa, e vai se perdurando ao longo do tempo. A cada dia, a cada momento que encontra-se ali a pessoa naquele cárcere ali, depois vamos falar um pouquinho de cárcere privado, sequestro, lá na frente tem uma questãozinha bem legal. E acontece que é um chamado crime permanente, é o que diz Rogério Creco. É aquele cuja consumação se prolonga, perpetua-se no tempo. Ou seja, a cada dia o agente está cometendo crime. E nós já falamos dessa súmula aí, a súmula 711, que fala justamente sobre que envolve essa questão do crime permanente. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou crime permanente, né? Se a sua vigência é anterior, ou seja, se a vigência já vem ocorrendo, a vigência anterior, a vigência da lei, né, daquela lei penal, é anterior
a cessação da permanência. Ou seja, essa pessoa encontrava-se ali cometendo o crime de sequestro, que é considerado um crime permanente, e já aconteceu de ter a aplicação de uma lei penal ali antes, e ela vem se prolongando ali, ela vai esbarra justamente com o crime de sequestro, e o crime de sequestro ser permanente, o agente vai responder pelo crime, mesmo, muito embora que a lei seja mais grave, muito embora que ele fosse menor de idade no momento ali que sequestrou, mas ele completou 18 anos justamente na permanência do crime de sequestro. Tá? O sequestro e o cárcere privado, que está previsto ali, é o sequestro, e cárcere privado é um artigo, e a extorsão mediante sequestro, que foi o que aconteceu aqui, que é o crime praticado ali, previsto no artigo 159, eles são claramente considerados crime permanente. Tá? Não há como fugir disso. É o que diz a doutrina, a jurisprudência, pacificado, não tem que complicar. Então, dessa forma, a conduta configura-se fato típico, ilícito e culpável, ou seja, preenche o que nós conhecemos do estudo da forma de tripartite do crime, o fato típico, ilícito e culpável, não tem para onde fugir. E como ele tornou-se imputável durante a questão do sequestro, durante a permanência, há sim de aplicar ao agente, aí no caso é o Lúcio, né? O caso do Lúcio, ele sequestrou foi o Danilo, e aplicar com toda certeza o crime previsto no artigo 159, que é a extorsão mediante sequestro, tá bom? E pouco importa, senhor, olha aqui, ó, vamos dar uma questãozinha lá na frente, pouco importa se essa vantagem for recebida. A questão do sequestro, cárcere privado é uma coisa, o sequestro e cárcere privado não visam a vantagem devida. Agora, a extorsão mediante sequestro, sim. Só o fato de pensar já em pedir dinheiro e cogitar, ligar para a família, o objetivo dela seria uma vantagem devida, já está configurado o crime aí praticado nos moldes do artigo 159 do Código Penal. Tá bom? Vamos sem muitas delongas, aí vamos para frente. Já falamos, então, que não permite em relação à teoria da ação ou da atividade. Não, vai permitir sim. Tá? Ele completou, tá? Ele estava constantemente ali, permanentemente, cometendo o crime de sequestro e extorsão mediante sequestro, tá bom? E, então, essas duas podemos eliminar como cinquentinha, não permite? Permite sim, tá bom? Permite sim. Configura fato típico, ilícito e culpável, podendo Lúcio ser responsabilizado na condição de imputável. Sim, ele completou 18 anos durante a permanência ali do crime que nós comentamos, 159 do Código Penal, tá? Então, seria essa questão aqui, sem sombra de dúvida. Aqui, ó, extorsão mediante sequestro, qualificado na forma consumada. Qualificado porque houve concurso de pessoa, ele mais uma pessoa lá, tá? Outro fulaninho lá. A letra D, configura fato típico, ilícito e culpável, podendo Lúcio ser responsabilizado na condição de imputado pelo crime de extorsão mediante sequestro, qualificado na forma tentada. Não foi tentado. Mesmo ele não recebendo o valor indevido, houve ali a questão da vantagem, exigindo, né? Ali é o que diz justamente o artigo, pega aí o artigo 159 do Código Penal, vamos ver a questão ali, que não precisa praticamente receber, só o fato de exigir, tá ok? Vamos para outra, vamos embora, que é muita informação, muita coisa. Vamos para a questão aqui, 188, está acabando aqui, a questão também foi de 2019, caíram duas questões em relação a furto, furto não, roubo, sequestro, ou extorsão mediante sequestro, tá bom? Então, vamos lá, aqui, fechar aqui essa aqui. Durante a madrugada, Lucas ingressou em uma residência e subtraiu um computador. Quando se preparava para sair da residência, ainda dentro da casa, foi surpreendido da chegada do proprietário. Assustado, ele o empurrou e conseguiu fugir com a coisa subtraída. Na manhã seguinte, arrependeu-se, e a questão vai forçando, arrependeu-se, né? Mas vamos lá, e resolveu devolver a coisa subtraída ao legítimo dono, o que efetivamente ocorreu. O proprietário, revoltado, né, com a conduta anterior de Lucas, compareceu em sede da polícia e narrou o fato ocorrido. Intimado pelo delegado para comparecer em sede policial, Lucas, preocupado com a possível responsabilidade penal,
procura o advogado da família, a senhora ou o senhor, como advogado aí da família, né, para verificar a situação do que ocorreu em relação ao bem subtraído. Aí vem as questões aqui, desistência voluntária, arrependimento eficaz, posterior, ou então terá a atenuação da pena ali. Tá? A questão, senhores, aqui nós já vimos bastante aí a relação sobre arrependimento posterior, arrependimento eficaz. Aqui nós voltaremos, né? Vamos ter que passar lá, artigo 15 do Código Penal, que diz justamente sobre arrependimento eficaz, né? E a questão do arrependimento da desistência voluntária, artigo 15. O arrependimento eficaz está lá no artigo 16. Desculpa, o arrependimento posterior está no artigo 16. Observe aqui que arrependimento posterior podemos cortar. Por quê? O arrependimento posterior é quando ocorre ali, quando há a questão, quando o crime não tenha a violência ou grave ameaça à pessoa. Então, podemos cortar de cara isso aí. Houve violência e grave ameaça à pessoa, ele empurrou a pessoa, lógico, houve violência, não tem como dizer que não houve. Então, aqui poderemos cortar. A questão da desistência voluntária e arrependimento eficaz, vem dizendo aqui, ó, a desistência voluntária, havendo a exclusão da tipicidade da conduta, não, a desistência voluntária não há a questão da exclusão da tipicidade de conduta. Observamos lá no artigo 15 que há o quê? A questão de responder somente pelos atos já praticados. O ato praticado ocorreu, consumou-se, o fato consumou-se, né? Ele realmente subtraiu para si a coisa, o fato foi consumado. Ele devolver o bem, aí é outra questão, tá? Mas o fato é que consumou. Então, aqui poderemos cortar com toda tranquilidade tanto a desistência voluntária como o arrependimento eficaz, respondendo a gente apenas pelos atos até então praticados. Até então praticado foi justamente a subtração do bem com violência ou grave ameaça. É o roubo, ele roubou, o fato está consumado, tá, ok? O crime está consumado. A questão da letra D, atenuante da reparação do dano, apenas, não sendo, porém, afastada de tipicidade de conduta. Justamente, senhores. É o que prevê ali a questão, lá no parágrafo 1º do Código Penal, a questão dessa consumação, é que estamos diante aqui como um chamado roubo impróprio, que é o parágrafo 1º que diz na mesma pena do crime de roubo, né, previsto no artigo 157, o parágrafo 1º diz que na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair a coisa, né, ele emprega o quê? De violência contra a pessoa, ou grave ameaça até. Ele empregou de violência, empurrou a pessoa ali. Para o quê? Para assegurar a impunidade do crime, do que ele está furtando ali. Ou seja, o furto, na verdade, é subsidiário do crime de roubo, já falamos sobre isso. Então, ele já estava com a coisa, ia caracterizar somente a questão do furto, sendo que ele, ao empurrar, cometeu o chamado roubo impróprio, previsto aí no artigo 157, parágrafo 1º. Tá? E aí sim, ele irá responder somente pelo atenuante do caso de reparou, sim, que é a previsão lá do artigo 65 das circunstâncias atenuantes, artigo 65, inciso 3 do Código Penal e na linha B. Pega aí, 65, inciso 3, a linha B, que diz lá que antes, né, do julgamento, ele repara o dano lá. Então, praticamente, aqui estamos dentro da letra D, sem sombra de dúvida, tá bom? Mas vamos seguir que tem muita informação para não ficarmos aqui com muita delonga, senhores. A questão aqui traz aqui, dizendo que Flávia conheceu Paulo durante uma festa de aniversário. Após a festa, ambos foram para a casa de Paulo, juntamente com a amiga, Paulo ali com duas meninas ali e tal, alegando desejo de se conhecer melhor. Em determinado momento, Paulo, sem qualquer violência real ou grave ameaça, ingressa no banheiro para urinar, ocasião em que Flávia, olha o que elas fizeram, Flávia e Luísa, né, colocam um pedaço de madeira na fechadura, deixando o Paulo preso ali, cerceou a liberdade do Paulo ali por algum momento, né? Aproveitando-se da situação, subtrai diversos bens. Tá? O Paulo ali, achando que fosse passar uma noite tranquila, tá? Conversando com as meninas, acabou que seus bens subtraídos. E logo depois do grito do Paulo, chamaram a polícia, e aí o Paulo foi solto. E logo depois, de imediato, Paulo procura advogado para responsabilidade penal de Lúcia e de Flávio.
Aí vem dando as questões, as alternativas, roubo majorado, furto, tal, cárcere privado e furto qualificado. Ora, senhores, aqui, vamos pegar aqui. Aqui houve, então, quase a mesma situação em relação à questão anterior. Houve o chamado roubo, né, que é considerado roubo impróprio. Ela não aplicou ali o roubo no momento da ação, né, daquela ação de roubar a pessoa, de querer subtrair seus bens empregando violência ou grave ameaça. Né? O roubo com violência é o chamado roubo com violência imprópria. Ou seja, ocorre quando o agente ele não utiliza de violência física naquele momento. Ele nem usa violência, na verdade. Vocês viram que Paulo não houve aquela questão da violência sobre Paulo, empurrar, prender, dar uma gravata na pessoa. Houve a chamada violência imprópria, né? Ou roubo impróprio, né? Que chamamos aí. Elas utilizaram ali de uma maneira tal de prender ali a fechadura e possibilitando que a resistência da vítima. De qualquer modo, ele não conseguiu resistir ali a não ter aqueles seus bens subtraídos. Então, é o que ocorreu justamente na questão. Né? E, para entender melhor a questão da majorante aqui, pegue o parágrafo 2º, artigo 157, tá? Diz que a pena será aumentada se houver o quê? Concurso de pessoas. 157, inciso 2. Isso que caracteriza a majorante. Né? A questão do sequestro e cárcere privado tão somente o quê? Privar a liberdade da pessoa. Traz umas alternativas aqui, justamente ali, a letra C, que é a questão de cárcere privado. A questão do cárcere privado, você, o agente, no caso, você não, o senhor advogado vai lá defender esse agente que cometeu o crime. Ele irá apenas, num sequestro de cárcere privado, previsto lá no artigo 148 do Código Penal, o agente quer apenas cercear a liberdade da pessoa. Não quer receber dinheiro, não quer furtar as coisas, não quer roubar as coisas, não quer nada. Apenas quer cercear a liberdade da pessoa, tá bom? É tão somente isso no crime de sequestro e cárcere privado, tá bom? Vamos seguir, então. Então, houve aqui claramente um roubo majorado pelo concurso de pessoas, né? Sem sombra de dúvida. Não houve furto, porque houve uma violência imprópria, né? Não podemos considerar. O furto é quando não há violência. O cárcere privado, já comentamos, não houve cárcere privado, elas obtiveram vantagem, né? O cárcere privado não há vantagem devida, não há. E furto qualificado e cárcere privado, não, já falamos que um e nem o outro, né? Nenhum nem o outro. Então, estamos aqui com a letra A. Seguindo aqui, senhores, vamos para 191. Silva e Pereira, essa questão nós já comentamos, ela caiu de outra forma, em outro momento. Tá? Então, há de verificar que na verdade, acho que pulamos. É 190, está vendo aí? A questão aqui, vamos lá. Essa questão de 2017 vem dizendo que Gilson, 35 anos, juntamente com seu filho Rafael, de 15 anos, em dificuldade financeira, iniciam atos ali para a subtração de um veículo automotor. O Gilson portava arma de fogo e, quando a vítima tentou empreender fuga, ele efetuou disparos contra a pessoa. Tá? Então, ele só queria realmente roubar, e aconteceu que houve um disparo ali e veio a óbito ali. O episódio levou o proprietário do automóvel a falecer. Tá? Aqui, claramente, nós estamos observando que 157, né? Parágrafo 3º, é a questão do latrocínio. Né? Tá bom? E aí, descobertos os fatos, o Gilson é denunciado pelo crime de latrocínio, realmente, né? E corrupção de menores, justamente, tá? Em concurso formal ali, concurso formal. Sendo ao final já estudando concurso formal, com uma ação ele comete 2 ou mais crimes, né? Sejam idênticos ou não. Vem dizendo aqui pela pena mínima do latrocínio, 20 anos, 157, e a pena mínima da questão da corrupção de menores, 1 ano, ali previsto no artigo 2, acho que é 244B lá do ECA, vou dar uma lembrada aqui, mas acho que é isso mesmo. Não havendo reconhecimento de quaisquer agravante atenuante, e aí vem dizendo lá que o juiz amoldou a pena da mais grave e pegou a pena da mais grave do crime, que no caso foi o latrocínio, né? E exasperou ali, chegando a moldar em 23 anos.
e 4 meses. Mas nós estudamos concurso formal e já falamos sobre isso aí, do latrocínio, então já está pacificada a questão do latrocínio, que realmente ele cometeu latrocínio. A questão traz aqui se há realmente que ser considerado concurso formal, o somatório da pena, ou aquela questão que somatório da pena não, da exasperação da pena, né, que aumenta ali em 1/6, conforme tem previsão legal, ali no artigo 170 do Código Penal, que é o concurso formal, está claramente caracterizado o concurso formal, ou se irá somar a pena. Tá? A questão traz justamente isso aí. Tá? Nós já trabalhamos com uma questão aí. Há uma exceção em relação à exasperação, que a exasperação diz lá que pega somente um dos crimes, que foi o que o juiz fez, pega somente um dos crimes, e aumenta, de qualquer caso, de 1/6 até a metade. É o que diz lá, conforme nós falamos no artigo 70. No entanto, há uma exceção, que é logo depois tem um parágrafo único do artigo 70, que diz lá que se a soma das penas for mais benéfica ao agente, essa exasperação não será considerada. Será considerada a soma das penas, justamente a soma das penas. É o que a doutrina entende como um chamado concurso material benéfico, que nós já comentamos isso numa questão anterior aí. Então, trabalhamos bastante ali concurso formal. Então, não poderá exceder o que diz o concurso penal brasileiro, não poderá exceder o que seria cabível em relação à regra lá do concurso material, no artigo 69, que é o somatório das penas. Tá? Então, observe aqui, vamos voltar à questão para entendermos aqui e fecharmos ela, observando as alternativas. A letra A vem dizendo que a aplicação da regra do cúmulo material em detrimento da exasperação pelo concurso formal, justamente. Conforme nós vimos o parágrafo único do artigo 70, ele fala que a relação do cúmulo material benéfico. E é o que acontece. Se eu for verificar aqui a pena de 20 anos, né? Se eu for pegar a pena de 20 anos do latrocínio e somar com a corrupção de menores, com certeza vai dar 21 anos, tá bom? Ou seja, o somatório, né? O somatório é mais benéfico em relação à exasperação. É o que diz justamente o parágrafo único do artigo 70. Então, se o somatório for mais benéfico, será ele sim aplicado. E é o que acontece aqui, a letra alternativa, aplicação da regra do cúmulo material em detrimento à exasperação, pelo concurso formal dos crimes. Então, justamente seria essa daqui. Tá? As outras alternativas, só para a questão aqui, lermos e entender, aplicação da pena intermediária abaixo do mínimo legal. Não, a pena intermediária não pode jamais ser abaixo do mínimo legal. Já comentamos também, súmula 231 do STJ, que não pode ter a questão da pena abaixo do mínimo legal, 231 do STJ. Pega aí. A letra C, o reconhecimento da modalidade tentada do latrocínio. Não houve tentativa de latrocínio. Aí vem dizendo aqui que o veículo automotor não foi subtraído. Pouco importa se o patrimônio for subtraído. Pouco importa se ele pegar o patrimônio ou não. Tá? E a vítima vinha a falecer ali por questão. Ele queria roubar, queria realizar o roubo, né, subtrair para si com violência ou grave ameaça, e a pessoa reagiu de repente, e ele não tinha aquela intenção de matar a pessoa, mas acabou puxando o gatilho e atirando. E houve o latrocínio, é assim que acontece o latrocínio. Então, pouco importa se o patrimônio é levado, é subtraído ou não, tá bom? Existe até uma súmula aí, 610 do Código... 610 do STF, pega aí a súmula 610 do Código do STF, Código do STF. Vamos ver a de afastamento da condenação por corrupção de menor pela natureza material do delito. É só dar aquela lembradinha. A questão de corrupção de menor, senhores, é isso mesmo, 244B do ECA, da Lei 8.069 de 90, que fala justamente lá da corrupção de menores. Aí, por ser um especialista, uma lei mais específica, né? Aí entra o princípio da especialidade, vamos trabalhar lá no ECA. Né? E diz justamente que o crime em relação à corrupção de menores não é um crime material, não afasta a natureza material do delito. A corrupção de menores é natureza formal, Aí tem até uma súmula 500 do STJ agora, do STJ.
A súmula 518 diz que a configuração do crime previsto lá no artigo 244 do B, né, do ECA, diz que trata de delito formal, tá bom? Claramente, essa súmula 500 do STJ fala que o corrupção de menores é pela doutrina e pela jurisprudência, um delito formal, corrupção de menores, tá ok? Então, vamos para a próxima? Vamos dar uma pausinha, senhor? Vamos dar uma pausinha e para não ficar aquela coisa tão forte, tão conforme... Passamos aqui. Vamos continuar da 190, então, tá ok? Falta pouquinha coisa, conforme 191. Vamos continuar da 191, conforme mamãe diz, nem com muita sede ao pote, nem com muita fome ao prato, com muita tranquilidade, estudando ali para mastigar bem, alicerçar todos esses conhecimentos aí que serão adquiridos e tijolo a tijolo irão aí responder as questões aí tanto da primeira fase, e isso aqui com certeza vai servir também se for fazer na segunda fase em direito penal, tá bom? Então, aguardo os senhores aí direto aí no próximo bloco aí, tá? Continuando essa questão de roubo e extorsão mediante sequestro, tá ok? Felicidade a todos e a todas.